Oi? Foi aí? Bem, amigos da Rede Globo, hoje é dia 25 de março de 2026. São 13 horas e 59 minutos já. Finalmente vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso Técnico em Informática da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bora lá então, tá aí a atividade 5. No texto abaixo, temos um total de 1.185 caracteres. Use a criatividade para organizar os mesmos dados para reduzir o máximo possível a quantidade total de caracteres. Não pode abreviar nomes. Enviar a sua solução por e-mail para entregaatividadesbd1@gmail.com com o assunto BD1 atividade 5. Importante, na primeira linha do texto do e-mail, colocar seu nome completo. Enviar também a imagem do projeto implementado no MySQL Workbench. A partir de agora, todas as atividades que eu passar, você terá que enviar também o projeto implementado no MySQL Workbench, tá? Daqui umas 4, 5 ou 6 atividades, eu vou querer só o projeto no MySQL Workbench. Não será mais necessário mandar a imagem da planilha. Mas eu sugiro que você faça sim a planilha primeiro, para você visualizar as tabelas que você está propondo, os dados fictícios que você criou ali, porque olhando para esses dados você tem a certeza que aquela é a melhor proposta ou não. A partir desse rascunho que é a planilha, você faz o projeto, que é o que interessa lá no MySQL Workbench, tá? Essa planilha que a gente faz aqui, lembrando mais uma vez, ela é só um rascunho para mim olhar a proposta de organização que eu estou imaginando para um determinado problema e conseguir vislumbrar se os dados que foram colocados ali, fictícios, só para ilustrar como exemplo, eu consigo enxergar que é ou não a melhor opção para o problema. Se há ou não alternativas para melhorar a proposta. Só olhando os dados e como eles estão armazenados ali, você consegue ter essa visão mais facilmente, tá? Então vamos para a atividade 5. O motorista Flávio Cunha dirigiu o táxi de placa XPT 1015 Volkswagen Gol 1.0 2010 branco de 10 de maio de 2013 às 15 horas até 10 de maio de 2013 às 23 horas. Aparentemente, nós estamos falando aqui de uma empresa de táxi, que praticamente nem existe mais. Mas se a gente transpor isso aqui para os aplicativos de transporte, né, 99, Uber, etc., não vai ser muito diferente. A única diferença é que, nesses casos, a maioria dos casos, o veículo é do próprio motorista, mas nada impede de eu comprar 10 veículos e contratar motoristas para dirigir para mim usando o Uber, né? Ok, mas então vamos lá. Quais as coisas nós temos nesse cenário aqui para as quais a gente seria interessante criar tabelas? A gente tem motorista, a gente tem o veículo, a gente tem o fabricante do veículo, a gente tem o modelo do veículo e a gente tem aqui quando o cara pegou o carro e quando ele devolveu o carro, tá? Então eu vou começar a colocar essas coisas aqui. Vou começar com motoristas. Esses motoristas, aqui de motorista, aparentemente, eu só tenho o nome, né? Então, nós vamos criar um código e um nome para motoristas. Lembrando mais uma vez que estas duas informações que eu estou colocando aqui são
metadados. Motoristas e ID. Deixa eu colocar daquele jeito aqui. Tirar as linhas de grade. Isso aqui é atividade 5. Vou colocar as linhas de grade. Motoristas. Pronto. Vou colocar os metadados em negrito. Ok. Eu vou agora, eu já vou, para adiantar, já vou pegar o nome desses motoristas. Flávio Cunha. Não. Isso aqui é a planilha, simplesmente. Quando eu terminar a planilha, que eu olhar para a planilha e tiver certeza que eu estou com a melhor proposta de tabelas, aí eu vou abrir o software e vou transpor para lá os metadados, criando o projeto lá. Então eu tenho... deixa eu colocar o ID dessa galera aqui. Caramba. Errei. Pronto. Então eu tenho Flávio Cunha, eu tenho Pedro Ernesto, eu tenho Frederico Costa, eu tenho... Oi? Só tem 3 motoristas? Excelente pergunta a sua. Então, mas eu estou tomando como uma pergunta, porque o que te garante que é a mesma pessoa, que é o mesmo motorista, e não são 2 pessoas com nomes iguais? Mas você falou para eles não colocar... Nessa atividade não tem isso. Em atividades anteriores tinha essa orientação. Aqui não tem. Tá? Foi ótima a sua pergunta, ótima a sua observação. Viu que legal? Temos 3 nomes apenas. Frederico Costa, Pedro Ernesto e Flávio Cunha. Né? Então, aqui agora nós temos que tomar uma decisão. Nós temos só 3 motoristas ou temos mais? É aqui que você percebe por que tudo que envolve computador e sistemas de controle existe um código. É por isso que a Receita Federal inventou o CPF para a gente. É por isso que carro tem placa, é por isso que carro tem número de chassi. É por isso que quando você entra na UFTM, você ganha um número de matrícula. Por quê? Porque há a necessidade de identificar uma coisa em um conjunto de coisas iguais. Nós estamos aqui falando de motoristas. Provavelmente uma empresa de táxi tem dezenas, centenas, milhares, milhões de motoristas. Mas eu preciso identificar cada um de uma forma única. Por isso que a gente usa essas formas de identificação. E aqui no nosso caso, a gente usa o ID. Então aqui, a atividade, ela não especifica. Então nós vamos ter que tomar essa decisão aqui. Porque nós estamos apenas falando de dados fictícios que vão me possibilitar a construção de um modelo. Tá? Então, o fato de Flávio Cunha ter 2 ou 3 Flávio Cunha aqui, não vai alterar em nada a minha proposta de projeto, tá? Vai ser simplesmente um motorista a mais, com código diferente, com nomes iguais. Tá? Então, vamos considerar que nós temos apenas 3 motoristas, então, ok? Mas esse tipo de pergunta é muito boa pelo seguinte, gente. Numa situação real, como é que eu resolvo essa dúvida? Como é que eu resolvo esse problema? Eu preciso saber com o dono, com quem está patrocinando o projeto. Eu estou fazendo um sistema para uma empresa de táxi, eu vou lá no dono, no gerente da empresa e falar assim, lembra, vamos recapitular na aula passada. A gente falou um exemplo na semana passada, ou retrasada, de uma pizzaria. Que esses dados fictícios que a gente tem, você pode chegar numa pizzaria, se ainda existisse uma pizzaria que controla todos os pedidos com um bloquinho de papel, a cada pedido ela faz uma anotação no talão e tira uma folha de pedido. E aí ele tem um armário de aço, a gente até viu isso, né? Com a pasta suspensa, onde ele guarda os pedidos de cada mês.
E aí você foi contratado para informatizar essa pizzaria, para criar um sistema que vai controlar todos os processos da pizzaria. E aí você chega na pizzaria e você quer entender como ela funciona. Aí o dono da pizzaria fala assim, ó, faz o seguinte, vai lá no meu arquivo, dá uma olhada nos papéis que eu tenho lá, porque pelos papéis você vai ver as informações que a gente controla, as coisas que a gente controla, e isso já te dá uma noção inicial do que a gente controla e quais informações a gente controla aqui na pizzaria. Aí você vai para lá, você vai ter lá 5 anos de papel lá. Você não vai pegar isso tudo. A gente comentou isso, né? Você pega uns 50, 80 pedidos, papéis por amostragens o mais heterogêneos possíveis e começa a olhar esses papéis. Com base nesses papéis, é como se você tivesse isso aqui, ó. Aí você começa a rabiscar um rascunho do seu projeto e vai surgindo dúvidas como essa que você colocou. Você vai falar para o cara, ô, aqui tem o Flávio Antônio da Silva, tem 15 pedidos dele, 5 para entregar no bairro Abadia, 6 para entregar no bairro Alfredo Freire. É o mesmo cara, é o mesmo cliente, é cliente diferente, é o mesmo? Ou seja, alguém que conhece dos processos é que vai te falar se é o mesmo, não é o mesmo, como é que vai controlar isso, o que é importante para ele na hora de pedir o pedido, basta o número de telefone, precisa pegar CPF quando você vai pedir uma pizza. Ou seja, todas essas dúvidas que surgirem na construção do projeto, você tira a dúvida com quem conhece do projeto, quem ou é o dono da empresa que você está desenvolvendo o sistema, ou você vai buscar um responsável que conheça dos processos para te esclarecer essas dúvidas, ok? Beleza, então eu já tenho motoristas. Agora eu tenho os veículos, que é o táxi de placa tal. Então, antes de criar os veículos, eu vou criar as montadoras, tá? São os fabricantes, só porque tem Volkswagen, tem Fiat, tem Ford. E como isso aqui é só uma amostra, lembre-se que isso aqui é uma amostra de se tem 20 ocorrências aqui, provavelmente na situação real pode ter 20 ocorrências por hora, por minuto, ou seja, o volume de informação é muito maior. Então eu vou criar aqui, eu vou chamar de montadoras, que são as fabricantes de veículos, né? Montadoras. Vai ter um código e um nome da montadora. Vamos colocar aqui as montadoras. Não tem muitas. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui centralizado. Isso aqui centralizado. 1, 2. Aqui. Aí. Vou colocar os metadados em negrito. Beleza, quais montadoras que eu tenho? Volkswagen. Tem Fiat. Tem Ford. São só essas três, né? Ford, Volkswagen, Fiat, Ford, é isso aí. Beleza. Aí agora nós vamos criar os veículos. Vamos criar aqui então os veículos. Vou criar aqui. Veículos. Aí, na realidade, antes de criar o veículo, eu ainda tenho que criar os modelos das montadoras, os modelos da montadora. Eu vou criar eles aqui, ó. Passar as montadoras aqui para baixo e aqui em cima eu vou colocar os modelos de veículos das montadoras. Deixa eu dar uma organizada nisso aqui para aparecer. Os modelos da montadora. Agora vocês estão percebendo que eu estou fragmentando bastante, né? Vocês vão ver o tanto que isso aqui vai dar mais eficiência ao nosso projeto. Beleza, então eu já tenho os modelos. Quais são os modelos que eu tenho? Gol 1.0. Tá, mas além do Palio 1.3,
Ford Export, na realidade vai ser Export 2.0, porque Ford é a montadora, né? E ele já tem. Ótima observação a sua, gente. Quando eu faço o projeto de banco de dados, a minha maior preocupação é não ter informações repetidas, tá? Informação repetida em projeto de banco de dados significa dor de cabeça. Igual na programação, às vezes, né, que a gente tenta achar um código e fala erro na linha lá em cima. Normalmente, o compilador ele acusa o erro na linha seguinte, dependendo do tipo de erro, né? Aí ele fala erro na linha 32. Aí você olha, mas a linha 32 está certa. Na realidade, faltou um ponto e vírgula para fechar a linha e ele vai identificar o erro na linha seguinte. O erro está na linha seguinte, né? Posso comentar a situação? Claro. Quando eu estava estudando Java, nós sempre estudávamos aqui Apache. Certo. Aí ele não deixava nem eu terminar o código, ele já estava, tá errado, até terminar. É isso mesmo. Tem editores que facilitam a vida, né? Nossa. Que já vão acusando os erros antes, né? Na hora que você está digitando, ele já vai identificando isso. Aproveitando que você está comentando sobre isso, gente, vocês vão começar a perceber, se já não perceberam, que a maioria das tarefas que você faz nas disciplinas do curso, se você entregar com a IA, ela te entrega isso pronto. Certo? Aí você começa a perguntar, mas se a IA faz, para que eu preciso aprender? É o contrário. Só faz sentido a IA produzir aquilo para você se você entender o que ela está produzindo para você. A IA é uma ferramenta que você usa para você ter produtividade. O que um programador, o que um projetista, o que um DBA, o que um profissional de TI faria em 15 dias, se ele usar a IA, ele pode fazer em 3, 4, 5 dias, 1 dia, 2 dias. Só que na hora que a IA te entrega o resultado de um código que você pediu, de um projeto que você pediu, se você não sabe, se você não aprendeu, se você não conhece aquilo que a IA está te entregando, você vai ter dificuldade em usar aquilo. Porque você pede para a IA fazer uma coisa, você não tem certeza que ela entendeu direitinho o que você queria e ela te entrega um código pronto. Você pega esse código pronto e põe para funcionar, se você der conta. Se você aprendeu para funcionar. Se você não deu conta, você vai pedir ela para te ajudar. E assim vai. Então, a IA é uma ferramenta de produtividade que vai fazer muito sentido para você desde que você saiba, que você conheça. O que adianta a IA te entregar um algoritmo pronto se você para botar para rodar e ele não está fazendo a coisa do jeito que você queria, porque a IA não entendeu exatamente o seu pedido, e você não vai ter capacidade de olhar lá e ver onde está o erro, ou você não vai nem saber como pedir para a IA corrigir aquilo. Tá? Então, por que a gente está estudando isso aqui? Porque eu preciso aprender, eu preciso entender como é que é o processo de criação desse negócio. Na produção, na hora de fazer, eu vou trabalhar. Antigamente, a gente trabalhava com um único cérebro. A gente só tinha o nosso cérebro para desenvolver os códigos, para fazer os projetos. Agora a gente tem um cérebro auxiliar, que não é tão perfeito como o nosso, mas que se demonstra muito eficiente ultimamente nessas últimas versões de inteligência artificial. Que só por curiosidade, não sei se vocês sabem, mas a inteligência artificial, gente, é da década de 60, 70. Tá? Agora que tem aí algumas ferramentas que realmente produzem respostas mais interessantes e mais inteligentes, tá? Então, entenderam por que a gente está estudando isso aqui? Porque você precisa aprender. Porque uma atividade pura e simples que uma IA for fazer, que não precisa de você, aí não faz nem sentido, tá? Todo mundo fala que a IA vai acabar tomando o emprego do ser humano, certo? A maioria das IA foi feita com base nos nossos conhecimentos, com base nas nossas novidades que a gente ensinou. Então, acho que assim, eu acho isso uma suposição até que errada. Ela nunca vai tomar um emprego de ninguém, até porque a gente fez ela. Com base no que a gente estudou, com base no que a gente programou. Tem uma entrevista do presidente do Mercado Livre na internet, depois, se vocês quiserem, me lembra lá no WhatsApp que eu mando o link do grupo. O Mercado Livre, gente, no centro de distribuição, está usando robótica. Você sabe como é quando você faz uma compra no Mercado Livre? Você sabe quem é que... antigamente, o funcionário do Mercado Livre ia lá na prateleira pegar um produto para embalar, para despachar para você.
Ele não vai mais na prateleira buscar. O robô traz a prateleira para a pessoa no Mercado Livre. Isso é robótica com inteligência artificial. Ou seja, o que o Mercado Livre está fazendo? O Mercado Livre demitiu as pessoas? Não. O Mercado Livre está recolocando as pessoas nos pontos onde realmente é importante. Então, para o Mercado Livre ganhar produtividade, o que ele faz? O robô traz a prateleira até a pessoa. A pessoa não precisa mais andar até na prateleira. Então, se você olhar o CD do Mercado Livre, tem dezenas de robozinhos trazendo as gavetas, as prateleiras para as pessoas pegarem os produtos para embalar e despachar. Isso dá mais produtividade. Na entrevista ele fala que o Mercado Livre ganhou acho que 23%, 25% a mais no tempo para despachar os produtos. São despachados mais rapidamente, tá? Então, todas essas tecnologias que a gente está vendo, ela vai sim tornar os profissionais muito mais produtivos, tá? Só que você precisa entender o que a IA faz, porque se ela te entrega alguma coisa e você não entende nada do que ela está te entregando, certamente para você aquilo não faz sentido e você certamente não vai ser um profissional que vai ser mantido naquela função, porque você precisa trabalhar junto com ela. Beleza, então eu coloquei uma coluna montadora aqui, ó, porque cada modelo de carro tem uma montadora, né? Então, olha só, deixa eu ajustar aqui, que vocês já perceberam que eu tenho toque, né? Se o negócio não fica bonitinho do jeito que eu gosto, Tá. Então, beleza. O Gol, qual que é a montadora do Gol? É a Volkswagen. O Palio é a Fiat. E a EcoSport é a Ford. Então, com isso aqui, eu consigo saber qual é a montadora de cada modelo de veículo que eu tenho na minha empresa de táxi. Beleza, então eu já tenho a montadora, já tenho os veículos, já tenho os modelos, agora eu vou criar os veículos. Os veículos eles vão ter... Aí, olha só que interessante. Vocês acham que eu vou criar um ID para veículo? Vou usar a placa. Já tem um. Aqui no próprio... na própria descrição da atividade já tem relacionado, então eu vou usar. Porque a função do ID não é ser um código cujo valor me leva a um único elemento dentro do conjunto. Se eu pegar a montadora 3, eu vou achar quantas montadoras? Uma só. É o ID da montadora 3, eu vou achar uma montadora só. Se eu falar motorista Antônio da Cunha, quantos motoristas eu posso achar? Vários, eu posso ter 3, 4 motoristas com nomes iguais. E vocês acham que isso não acontece? Vou abrir um parênteses rapidinho aqui. Um belo dia eu cheguei numa loja para comprar um negócio, a moça falou, seu nome está no SPC. Eu disse, mas eu não comprei a prestação, não estou devendo em lugar nenhum. Aí ela consultou lá, era uma loja de Uberaba que eu tinha comprado um par de tênis à vista. Na época do cheque. Vocês não eram nem nascidos. Eu tinha dado um cheque nessa loja e essa loja, para receber meu cheque, ela fez uma fichinha para mim. O cheque caiu na conta, foi pago, tudo certinho, meu par de tênis. Aí quando eu cheguei na loja, para saber por que eles botaram meu nome no SPC, a moça pegou um armário de aço, abriu umas gavetas, tinha um monte de ficha com um monte de papel. E aí, quando ela foi achar, ela achou aqui, ó. Foi por isso. Falei assim, não, mas isso aí não sou eu, não foi eu que comprei isso, não. Aí quando ela foi ver, tinha 3 pessoas em Uberaba. Éramos 3 André Luiz Souza. Em Uberaba. Tinha mais 2 pessoas com nomes iguais ao meu. O que a menina da loja fez? Pegou lá a promissória, né? A conta que não tinha sido paga de André Luiz Souza, foi lá no fichário, o primeiro que estava na frente, ela mandou para a SPC. Ela não conferiu os outros 2. E ela pegou a minha ficha com o meu CPF, com meus dados, e mandou para a SPC achando que era o mesmo. Não conferiu. Hoje em dia, isso nem acontece, né? Porque hoje em dia, com a informática, mas nessa época, essa loja não era nem informatizada. Trabalhava com armário de aço e um monte de papel. Então, nos veículos, se eu já tenho a placa que identifica um veículo só
Se eu pegar um número de placa, eu vou achar um veículo só, correto? Então, eu vou usar ele, tá? Então, eu tenho a placa, eu tenho o modelo, e ainda tem mais coisas que a gente vai ter que ver daqui um pouquinho aqui. Tem mais um item aqui. A placa, o modelo... Ah, tem o ano, né? Tem o ano e tem a cor, só que a cor é outra tabela. Então, nós vamos criar uma tabela de cores aqui. E cor. Marca? Não, mas isso aí, só de eu falar o modelo, eu já sei qual que é, né? O que você está falando... Nós estamos falando de uma relação indireta. Existe relação do veículo com a montadora? Sim, porém, é uma relação indireta. O veículo está ligado na montadora através do modelo. Vocês vão entender aqui agora, quer ver? Ó? Bom, depois quando eu for preencher aqui os veículos, né? Vamos preencher os veículos aqui. Bom, primeiro tem que criar as cores. Deixa eu criar as cores aqui, que fica mais fácil a gente fechar esse exemplo. Então, eu tenho cores. Esse aqui está atrapalhando. Cores. As cores também vão ter um ID e um nome. Vamos colocar aqui, pronto. Vamos colocar isso aqui em negrito. Os metadados eu estou colocando em negrito. Ok. Quais cores eu tenho? Tenho branco. Branco. Ah, meu Deus do céu. Branco, verde e vermelho. São as três cores que tem só, né? Ok. Beleza, então vamos montar os carros agora. O primeiro carro aqui, ó, XPT 1015, ele é um Gol 1.0, então ele é do modelo 1, ele é do ano de 2010 e ele é da cor branca. O próximo veículo é esse Palio é o 2, o ano é 2011 e ele é da cor verde. O próximo veículo é uma EcoSport, que é 2013, que é da cor vermelha. Pronto. Ok? Bom, até então, com estas 5 tabelas, eu consigo falar quais são os veículos, de quais modelos, cores e montadoras, mas eu ainda não tenho a informação de qual motorista dirigiu qual veículo e quando, que é essa informação aqui, ó. Ok? Então, nós vamos criar uma tabela aqui agora, que a gente pode chamar de dirigiu, sei lá, vou chamar de dirigiu, tá? Corridas, melhor ainda, corridas. Corridas. As corridas, vamos ver aqui, deixa eu mesclar. As corridas, elas sempre vão ter um código também, tá? Toda tabela no banco de dados, a gente vai criar um código. E essa é uma questão mais técnica do software de banco de dados do que realmente do projeto, tá? Bom, a gente vai falar de chave primária, índices, etc., mas mais na disciplina do semestre que vem. Então, nas corridas, elas têm um início, um término, tem o motorista e tem... deixa eu ver. Motorista, eu vou ter que aumentar essas colunas aqui, só um minuto. Chega para cá. Chega para cá. Chega para cá. Aí, motorista. E... esqueci. Não, o início, o término, motorista, o veículo. Veículo, né? Vamos ver se só isso resolve.
Tem a data também. Isso, início e término. Vou explicar. Lá no banco de dados, a gente tem um tipo chamado datetime. Lembra que eu mostrei na aula passada? Então, quando eu tenho necessidade de armazenar uma data com hora, deixa eu até relembrar isso. Eu mostrei esse manual para vocês na aula passada. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês nos tipos de campos. Isso aqui foi da aula passada. Depois pega o vídeo lá no YouTube da aula passada e assiste de novo, vale a pena. Tem, tá, na aula passada a gente viu isso aqui. Aí você pega o vídeo lá na playlist do YouTube e aí você assiste de novo, que vale a pena, tá? Aqui, tipos de campos. Aqui, vamos achar aqui. Tipos de campos. 6 pontos alguma coisa, não era? O item do... Aqui, ó, tipos de campos 6.2. Tá vendo? 6.2, nesse PDF, tipos de campos. Aí, nos tipos de campos, nós temos os numéricos, que eu mostrei na semana passada, mostrei também os tipos de caracteres, né? Char e varchar, lembra que a gente falou de char e varchar? Tem também os tipos de data e hora. Esses tipos de data e hora, ó, se eu falar que o meu campo é date time, eu consigo armazenar ano, mês, dia, hora, minutos e segundo. Se eu falo que é só date, ele consegue guardar ano, mês e dia. Então, com esses tipos, eu consigo resolver isso. Então, início e término, eu vou trabalhar com date time. Eu mandei aí, não sei se dá certo, o jeito que eu escolhi. Eu tentei e coloquei lá no meio, como que eu marquei. Tá. Bom, então vamos lá. A gente vai preencher esses dados aqui, depois a gente vai fazer lá no Workbank, tá? Então vamos ver aqui. Vamos pegar a primeira ocorrência aqui, ó. Flávio Cunha. Deixa eu diminuir isso aqui. Flávio Cunha é o motorista 1. Motorista 1. Ele dirigiu o táxi XPT 1015. XPT 1015 é esse aqui, que é o veículo. XPT 1015. Ele dirigiu esse carro do dia 10 de maio de 2003 às 15 horas até 10 de maio às 23 horas. Ai, gente. Vou ter que aumentar esses campos aqui para caber. Pronto. Ok? Vamos fazer o próximo. Agora o motorista é o Pedro Ernesto. Pedro Ernesto é o motorista 2. Ele dirigiu o RTG 1421. RTG 1421. Do dia 10 de 8 de 2003 às 18 horas. Até 10 de 8 de 2003 às 23h30. O próximo, vamos fazer só mais um, e depois a gente parte para o Workbank, tá? Porque se resolveu para 3, vai resolver para todos, né? O próprio é o Frederico Costa. Frederico Costa é o motorista 3. Ele dirigiu o veículo RYU do dia 21/10 às 11 horas até 21/10 às 22 horas. Então, essa é a proposta. Ó. São 6 tabelas. 6 tabelas, eu consigo guardar essas informações aqui. Tem como melhorar mais ainda isso aqui? Eu já separei as cores. Então, se eu tiver... Imagina, se eu tiver... Sei lá, quantos carros tem rodando no Uber? Vamos imaginar que é para o Uber. Sei lá, 2 milhões de carros.
Se eu tiver 500 mil carro vermelho, eu não vou escrever 500 mil vezes vermelho. Eu vou usar o código 3 500 mil vezes. Então, em vez de 500 mil vezes vermelho, tem quantos caracteres? 3, 6, 8 caracteres. Então, em vez de 500 mil vezes 8 caracteres, eu tenho 500 mil vezes 1 caractere. Só aqui, gente, olha a economia, é 8 para 1. Certo? Bom, vamos lá. Todo mundo entendeu essa proposta aqui? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa proposta com 6 tabelas para armazenar esses dados da atividade? Você colocou a cor lá. Então, está vendo? Você poderia ter economizado mais um pouquinho se você separar a cor numa tabela. Eu coloquei como táxi, em vez de carro. E eu coloquei ID, sabe? E a ID já é a placa. E aí ficou, então, táxi, ID, placa, modelo, ano, cor e marca, tudo numa só. Tudo numa só. Então, eu pensei assim, posso buscar um, já vai sair tudo junto. Tá. Aí eu posso buscar pela cor, né? Ótima sua dúvida, ótima sua pergunta. Veja bem que ela tem uma preocupação de buscar. Quando eu for buscar, eu já acho tudo. Então, o que acontece? Você fez um pequeno desvio de objetivo da atividade. Porque o objetivo central da atividade é uma estrutura onde eu consiga armazenar tudo com o menor espaço possível. O buscar, a gente vai aprender no semestre que vem na disciplina de banco de dados 1. Exatamente. Não, aqui não. Tomem esse cuidado, tá, gente? Aqui é só conseguir armazenar os dados ocupando o menor espaço possível. Todas as outras necessidades têm soluções técnicas que a gente vai aprender no decorrer do curso aí. Tá? Inclusive para buscar. Vocês vão ver o quão poderoso é a linguagem de banco de dados que a gente vai estudar. Vocês estão sofrendo com algoritmos? Às vezes, eu com 2, 3 linhas que eu mando para o software de banco de dados, ele já me devolve a informação pronta. E em vez de ter que escrever 40, 50 linhas de algoritmo para resolver um problema, o banco de dados me dá a informação pronta do jeito que eu preciso e eu economizo muito no código. Isso a gente vai estudar na próxima disciplina de banco de dados 2, a gente vai aprender a criar esses comandos e aprender a fazer a manipulação de banco de dados. Então, eu tenho que detalhar o máximo possível aqui. Tudo que você fragmenta porque se repete, por que eu separei cor? Porque cor é uma coisa que repete. Eu tenho 3 milhões de carros. Eu tenho 800 mil carros azul, 300 mil carros vermelho. Você concorda que é muito mais barato eu criar uma tabela de cor, escrever vermelho uma única vez, e aí eu venho aqui no manual, e aí, na hora de definir no projeto as cores, eu falo que o ID das cores vai ser TINIINT. E quando eu falo que o ID das cores é TINIINT, eu gasto um único byte. Toda vez que eu precisar de falar que é vermelho, eu vou usar o código do vermelho, que é um byte só. Então, em vez de guardar lá vermelho, que é 8 bytes, 8 caracteres, eu vou usar um único byte, que é o código da cor. Isso, porque na realidade você fala assim, não vou fragmentar muito, porque não é essa raciocínio, fragmentar muito ou fragmentar menos. É fragmentar o necessário. Coisas que se repetem, você sempre isola. Você sempre isola e dá um código, porque quando você precisar fazer referência no código, você usa o ID. Professor, se a gente vai se introduzir dashboard, Power BI, essas coisas? Não. Bora lá, vamos fazer o projeto agora no Workbench? Eu vou deixar aqui do lado, então, esse manual para a gente consultar, porque a partir de agora, tipo de campo é um negócio muito importante para a gente. Vou pôr essa atividade aqui. Qual que é o problema? Assim.
Mas você não precisa usar ele agora. Eu vou deixar essa planilha aqui no canto. Deixa eu abrir aqui o MySQL Workbench. Bom, tá aqui o MySQL Workbench. Eu vou criar essas tabelas. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu vou tentar... Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para 100%, para nem ganhar espaço aqui, tá? Beleza. Então, vamos lá. Arquivo, novo modelo. Vou fechar essa coluna aqui, que não me interessa. Dentro desse novo modelo, eu vou adicionar um diagrama. Então, eu vou dar um... Oi? Esses dois botões aqui, ó. Você tem... Tá vendo que você tem 3 colunas no meio da tela? A da esquerda some aqui ou aparece aqui. A da direita... A da esquerda é aqui. E a da direita aqui, ó. A do meio você não some. A do meio você usa sempre, né? Então, a da esquerda, se eu quiser sumir, é aqui. A da direita, aqui. Certo? Beleza, então eu vou adicionar um diagrama, dou um duplo clique aqui, ó. Tec, tec. Abriu um novo diagrama, tá? Eu vou fechar as colunas da esquerda e da direita, porque eu quero mais espaço no centro, que é o que interessa, tá? Lembre-se que eu te falei desses botões. Nós vamos usar principalmente esse botão que cria uma nova tabela e esses botões aqui para fazer os relacionamentos entre as tabelas. Um para um a gente praticamente não usa, a gente usa um para muitos e muitos para muitos, tá? Então, vou começar criando a tabela de motoristas, um clique nesse botão, um clique na tela. Ele criou meu Table 1. Eu dou um duplo clique no Table 1, ele abre essa janela embaixo para eu preencher as informações dessa tabela. O nome da tabela é motoristas. Vou clicar aqui, ó, no PK, o meu workbench, eu já configurei ele para ele criar esse ID automaticamente. O de vocês não deve estar. Mas você vem aqui e digita, ó, tá? Vem aqui, dá duplo clique e digita, tá? Então, é ID, nome do motorista. Bom, eu disse que eu ia explicar mais itens, né? Na semana passada eu já expliquei algumas dessas informações aqui, ó. Hoje eu vou comentar mais de algumas. O que é o mais importante aqui? Nome da tabela, nome da coluna e o data type. Esse data type aqui, ó, o nosso referencial é esse tipo de campos aqui, ó. Aqui no manual, tipo de campos, a gente consegue saber, neste software que é MySQL, aqui a gente está falando de um fabricante específico. Quem fez o MySQL Workbench foi a MySQL.com. E esse manual é do software de banco de dados MySQL, portanto, compatíveis, tá? Então, vamos lá. Eu preciso definir qual que é o data type que eu vou colocar no código dos motoristas. E aí eu tenho que fazer uma estimativa. Vamos supor que esse sistema está em uso e vai funcionar por mais 30 anos. Qual que é o máximo de motoristas que eu posso chegar nesse sistema? Eu estou falando de um código, eu estou falando de um número. E aí, nos tipos numéricos, a gente tem o tiny-int, eu consigo ir de 0 a 255. Certamente eu vou ter mais de 255 motoristas, então esse não me atende. Eu tenho o small int vai até 65 mil motoristas. É pouco. Se a gente estiver falando de um aplicativo desses de Uber, 99, etc., é pouco. O int, ele é razoável, ó. O int, ele vai até 4 bilhões. 4 bilhões 294 milhões 967 mil 295 motoristas.
Eu estou considerando que metade da população da Terra pode ser motorista. Eu acho esse número aqui razoável. Eu acho que esse sistema pode entrar em funcionamento agora e daqui 20, 30 anos, se ele for muito utilizado, eu acho estranho metade da população da Terra virar motorista, né? Mas eu acho que esse número aqui me atende. Então é um int, ó. É um int. É um int sem sinal de negativo e positivo, porque se for com sinal de negativo e positivo, a capacidade de armazenamento do int muda, tá vendo aí? Deixa eu aumentar isso aqui. Ó, se for por sinal negativo ou positivo, a capacidade do número muda. Como é que eu especifico isso? É aqui, ó. O ID é int, e aqui, ó, quando eu marco essa opção aqui, ó, tá vendo que ela marca ali, aqui, ó? Ó, essa opção aqui eu estou marcando, eu estou falando que é sem sinal. É um int sem o sinal de positivo e negativo. Ok? Bom, eu vou aproveitar para explicar para vocês esse NN aqui, ó. Qual o problema aí, hein, gente? Ah, mas não é possível, cara. Eu vou explicar para vocês agora esse NN aqui, ó. Esse NN significa not null. Quando eu falo em um projeto de banco de dados que aquela informação é not null, ou seja, eu estou colocando na coluna nome not null. Eu estou marcando NN. Se eu estou marcando, eu estou falando para o software de banco de dados que o preenchimento é obrigatório. Isso significa dizer que será impossível acrescentar um motorista sem preencher o nome. Porque o nome eu falei que é not null. Se eu falei que é not null, tem que preencher. O programador pode fazer o que ele quiser no algoritmo dele, mas o software de banco de dados não vai aceitar a inserção de um motorista sem o preenchimento do nome. Ok? Tá claro sobre o not null? Então, se eu marquei o NN, significa que é preenchimento obrigatório. E por que o ID sempre será NN? Porque o ID é a informação que me faz encontrar aquele cara específico no meio de um monte parecido com ele. Como é que eu acho um veículo? Pela placa. Então tem que ser obrigatório o preenchimento. E como é que eu especifico qual vai ser o elemento da tabela? Vou até marcar aqui, ó. Qual é o elemento da tabela que me faz achar um dentro de um conjunto? Aqui no nosso caso é o ID, placa, e a tabela corridas não tem. Tabela de corridas a gente precisava ter criado, tá? No projeto eu vou criar. Então, esse PK aqui, ó, significa primary key, chave primária. PK significa chave primária, é uma chave. Essa ideia de chave é exatamente isso. Chave é uma forma de identificar os elementos dentro do conjunto. Então, no veículos, placa é a chave primária. Quando eu pego um número de placa, eu acho sempre um único veículo dentro do conjunto de veículos. Então, PK nunca poderá ter valores repetidos. Se o PK é o que identifica de forma única cada elemento dentro do conjunto, não pode ter valor repetido. Esse é o conceito mais simples e básico de banco de dados. PK, chave primária, é a informação que eu vou encontrar um único dentro de um conjunto de muitos. Então, não pode ter repetido, tá? Então, o PK, vocês já sabem que é chave primária. É aquela coluna cujo valor vai achar só um dentro daquele monte de linha. O NN, preenchimento obrigatório. Você não consegue inserir dentro do banco de dados
se não tiver a informação. Ok? Como é que eu vou definir se é not null ou não? Aí, gente, é requisito de projeto. Lembra que eu falei para vocês? O dono da pizzaria, você vai falar para ele assim, ó, aqui na ficha dos seus clientes da pizzaria tem o CPF. É obrigatório informar o CPF para comprar pizza? Ele fala assim, não. Se o cliente quiser passar o CPF, a gente guarda, mas se ele não quiser, eu vendo assim mesmo. O que significa, então? Significa que o CPF não é not null. Ele não vai ficar marcado no CPF, porque não é de preenchimento obrigatório. Bom, então a tabela de motorista está pronta. Posso fechar ela aqui, ó. Fechei. É esse xizinho aqui, ó, do lado do table aqui, tá vendo? É porque eu tentei umas 3 vezes aqui para acertar esse danado desse x. Agora eu acertei de primeira. Vou criar a tabela de cores, mesmo processo. Clico aqui no table e dou um clique aqui na área quadriculada. Ele criou o table 1 de novo. Dou um duplo clique no table 1. Olha lá, vou preencher cores, ó, PK, nome, e eu vou marcar. Por que eu estou colocando o nome da cor como obrigatório? Faz sentido eu ter uma cor que só tem o código 37, mas não tem o nome da cor? Que sentido faz isso? Não faz sentido nenhum. Então, o nome da cor é obrigatório. Agora, quantas cores de carro eu posso ter, hein? Aqui eu vou falar para vocês. Eu vou usar esse tiny int aqui, ó. Eu vou ter até 255 cores. Não vou ter mais que isso. Certo? Então, aqui, ó, tiny int. Cadê você? Aqui. Tiny int. Tiny int e sem sinal. Então, eu posso ter 255 cores. Então, a tabela de cores está pronta. Tenho cores, tenho motoristas. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho também, para dar facilitar a visualização de vocês aí. Bom, já tenho motoristas, tenho as cores. O que mais? Vou criar as montadoras agora. Clico na tabela. Clico aqui. Vamos lá. Montadoras. Montadoras. Código. O nome da montadora. O nome da montadora é obrigatório. Quantas montadoras de carro vai ter, hein? Então, agora com essa chinesada chegando aí, diz que tem trocentas marcas de carro diferentes, né? Vamos considerar 255 mesmo? Tá bom, 255, né? É possível. Então, vamos considerar 255. Vamos trabalhar também com tiny int. Tiny int? Isso, tiny int. Tiny int sem sinal. Lembra do char e varchar? Perceberam que todos os nomes, por enquanto, eu deixei varchar de 45? O nome do motorista está varchar de 45, o nome da cor, o nome da tinta, lá, nome da... Estou deixando varchar de 45, tá? Montadoras. Beleza, já tem 3. O que falta agora? Falta veículos e corridas. Eu vou criar veículos primeiro, depois eu tenho que ligar esses troços tudo, tá? Vou criar veículos. Bom, veículos. Veículos. Aí, olha que interessante. O veículos, a placa vai ser char de 7. Se é char, não faz sentido eu marcar com ou sem sinal, né? Porque char e varchar não tem sinal de positivo e negativo. Então, no veículo, agora eu vou colocar o ano. O ano é um número de 4 dígitos. Eu já conheço. Quem não conhece, eu sugiro que vocês deem uma estudada nisso aqui, tá? Para mim guardar um número de 4 dígitos, eu vou usar esse cara aqui, ó, decimal. Por que eu vou usar ele? Porque ele me permite eu falar que uma coluna, uma informação, ela é decimal com 4 dígitos.
Desses 4 dígitos, 0 são depois da vírgula. Então, o decimal, eu especifico 2 números. O primeiro número, eu falo quantos dígitos vai ter no total. E o segundo número, eu falo destes quantos serão após a vírgula. Tá? Então, 4,0 significa 4 dígitos com 0 casas decimais. E, obviamente, o ano do veículo eu vou colocar como obrigatório também. Tá? Vou fazer só com esses dois. Por quê? Porque na tabela veículos, a cor e o modelo é da relação. Ó. O modelo, ele tem correlação com o ID dos modelos. Não é isso? A cor tem relação com o ID das cores, não é isso? Então, eu vou fazer isso aqui agora. Ó. Vou ligar cores com veículos. Como é que eu faço essa ligação? O veículo tem uma única cor, e de uma cor eu posso ter vários veículos. Então, é um para muitos. Um para muitos está aqui. Ó. Tinha que ter uma tabela de modelo. Como? Ah, faltou, né? Vamos fazer de modelo primeiro. Vamos criar a tabela de modelos primeiro. Clico aqui, clico no pontilhado. A tabela é modelos. Temos o código. Aqui eu vou colocar o nome do modelo só. E aqui, ó, eu acho que de modelos, eu acho que um small int atende, tá? Na hora de definir o data type, gente, você tem que pensar nas situações mais improváveis possíveis, tá? A gente até brincou aqui, comentou em uma das aulas passadas, que o Google teve que alterar o banco de dados do YouTube quando o primeiro vídeo atingiu 1 bilhão. Então, é nesses casos. Então, eu já penso assim, qual que é o máximo possível? E se o sistema for muito usado, eu tenho que monitorar, porque se estourar a capacidade, eu tenho que mexer no projeto do banco. E mexer no projeto do banco pode significar mexer em código, ou seja, custo adicional para corrigir esse negócio. Então, eu já tenho que fazer um projeto que tenha a maior longevidade possível, tá? Então, os modelos estão aqui. Os modelos, eles estão ligados com as montadoras. Então, eu vou fazer essa ligação aqui primeiro, ó. Montadora da tabela modelos com ID da tabela montadoras. Então, essa ligação que eu mostrei para vocês na planilha, eu vou fazer agora. Uma montadora pode fazer vários modelos, mas um modelo é de uma única montadora. Então, eu vou pegar aqui, ó, um para muitos. Eu clico nesse botão, depois eu clico no modelos para depois clicar na montadoras. Vou repetir. Por que eu cliquei em modelos primeiro? Porque é modelos que ganhou uma coluna. Modelos que ganhou uma coluna para se relacionar com o ID de montadoras. Então, se é modelos que ganhou uma coluna, é nela que eu clico primeiro. Essa é uma regra desse software, tá? Então, ó, clico no relacionamento de um para muitos, clico em modelos, clico em montadoras. Ele automaticamente criou a relação para mim, ó. A única coisa que eu vou fazer é dar 2 cliques no modelos para trocar o nome. Automaticamente, ele colocou o nome da coluna montadoras _D. Eu não gosto desse nome, então eu dou um duplo clique aqui no modelos e troco aqui só para montadora. Percebam que para montadora, ele colocou automaticamente o tipo, o data type, TinyInt. Por quê? Porque se eu for colocar o código da montadora no modelos, esse código ele tem a mesma característica do ID lá da montadoras. Então, se o ID de montadoras é TinyInt, o código aqui também vai ser TinyInt também do mesmo jeito. Isso o software faz automaticamente, tá? Pronto, já tenho modelos. Então, agora eu posso partir para veículos. Então, veículos, ele tem a ligação da coluna modelo aqui com o ID aqui, ó. Vou fazer aqui. Então, vou fazer... Também é um para muitos. O veículo só pode ser de um modelo. E de um modelo eu posso ter vários veículos. Ninguém tem um Fusca Palio. Ou é Fusca ou é Palio. Então,
você só tem o carro, ele só é de um modelo. Então, eu vou pegar um para muitos e vou pegar o veículo e clicar no modelo. Pronto. Ó. Agora eu sei qual que é o modelo do veículo. Vou trocar aqui também. Dá um duplo clique na tabela que ele abre essa janela aqui para você ajustar, tá? Então, ó, pronto. Já fiz relacionamento de modelos e veículos. Modelos está aqui com veículos. Agora, veículos está faltando a cor. Então, essa ligação aqui, ó, de cor de veículos com a tabela de cores. Então, veículos está aqui. Deixa eu mudar a organização disso aqui para ficar mais bonitinho. Veículo vem para cá. E agora eu vou colocar as cores aqui. Então, eu clico no relacionamento de um para muitos. Clico no veículo. Clico nas cores. Então, olha lá. Ele colocou aqui no veículo. Vou trocar para cor. Pronto. Então, agora eu tenho aqui, ó, aquela mesma ligação que eu planejei lá na planilha, agora está disponível aqui. E agora falta criar a última tabela, que é a tabela de corridas. Então, vamos lá. Vou criar a tabela de corridas aqui, ó. Na realidade, se você for pensar, a tabela de corridas, ela é uma relação do motorista com o veículo. Um motorista pode dirigir quantos veículos? Muitos. Um veículo pode ser dirigido por quantos motoristas? Muitos. Não ao mesmo tempo, obviamente. Não vai sentar um no colo do outro. Na hora que a gente faz a análise da cardinalidade, a gente nunca pensa ao mesmo tempo, tá? Mas eu posso ter um carro que ficou na empresa por 20 anos e, nesse período, 400 motoristas dirigiu esse carro. E eu tenho um motorista que trabalhou para mim 12 anos e, nesse período, ele dirigiu 80 carros diferentes. Então, a relação de motorista com veículos é muitos para muitos. Um motorista dirige muitos carros ao longo da vida e um carro é dirigido por muitos motoristas também ao longo da vida. Certo? Bom, então o que eu vou fazer? Um relacionamento de muitos para muitos, de motorista com veículos. Relacionamento muitos para muitos está aqui, ó. Certo? Então eu clico aqui, aí agora tanto faz. Tanto faz clicar em motorista depois em veículos ou veículos para motorista, porque é muitos para muitos. Cliquei em motorista, cliquei em veículos. Ele criou automaticamente esse cara aqui no meio, porque toda vez que você tem entre duas coisas, um relacionamento de muitos para muitos, você vai precisar de uma tabela no meio dos dois para mostrar essa relação. Então, essa tabela eu vou dar 2 cliques nela para alterar, vou mudar o nome dela para corridas e vou mudar tudo aqui, ó. Pronto, aqui é só motorista, aqui é só veículo. Vou colocar os próximos. Eu falei para vocês que eu ia criar um ID. Vou criar um ID aqui. Eu gosto do ID ser o primeiro, então eu vou mover ele para cima, botão direito do mouse, move up, move down. Você move as colunas, troca elas de lugares, tá? Bom, aí, essa aqui são as corridas. Agora falta início e término. Início, date, time, término, date, time. Agora que vem a pergunta para ver se vocês estão entendendo a brincadeira mesmo. Início e término. De preenchimento obrigatório ou não? Sim. Os dois? Como? Beleza, mas pensa o seguinte, vamos imaginar que a gente está aqui é o pátio onde o motorista pega o carro, certo? O motorista chegou, pegou o carro, você registrou dia 25 de março de 2026, às 15 horas e 3 minutos, ele está pegando o carro, ok? Então, eu concordo que o início é preenchimento obrigatório. Mas o término? Quando ele voltar. Aí, quando ele voltar, eu altero
o término fica vazio, quando ele chegar, eu registro o término. Ok? Então, nesse exemplo aqui, início é de preenchimento obrigatório. Mas o término, eu só vou preencher quando ele efetivamente devolver. E aí, gente, pode até ser que a gente tenha automação. Eu posso ter uma câmera na entrada da garagem da empresa que, quando o carro sai, essa câmera lê e registra a data e a hora que o carro saiu. Na hora que o carro entra, essa câmera registra a data e a hora que o carro chegou. Lembra que eu comentei com vocês da usina, que a gente tinha uma balança, a leitura do peso do caminhão era automático no sistema para evitar digitação? Quanto menos digitação, quanto menos entrada de dados manual, menor a chance de erro, tá? Então, o que está faltando aqui? Na tabela de corridas agora, eu tenho o código do motorista, o código do veículo, o início e o término. E vocês vão começar a perceber que o início e o término, tá vendo que a cor aqui é diferente? É porque um é not null e o outro é null. Ó, o início tá com azul e o término tá mais branco. O marcador aqui do lado. Vocês vão começar a perceber esses indicadores desse software. O vermelho é a chave estrangeira. Uhum. O que está de vermelho é uma chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? É aquela coluna que você criou para colocar o código que está relacionado a um ID de uma outra tabela. Aqui, ó, toda vez que eu marco a seta, você vai ver que ele pega a chavinha amarela de uma tabela com a chave estrangeira da outra. Qualquer ligação que você pegar no seu projeto, numa ponta tem uma chavinha amarela e na outra tem a chave estrangeira, que é a chave primária, primary key, e a chave estrangeira, foreign key, que está do outro lado. Ó. Então, você acabou de entender melhor que todo relacionamento do banco de dados tem chave primária de um lado, chave estrangeira do outro lado. Se você sabe que a chave primária é o valor que acha um dentro de um conjunto, quando você pega a chave primária ID 70, você vai achar só uma linha 70. Mas do outro lado, na chave estrangeira, pode ter vários 70. Essa chave estrangeira está meio assim, confusa. É porque quando ela é de outra tabela, que entra em outra tabela? A chave estrangeira, ela é sempre uma coluna que vai ter um valor que, para você saber do que se trata, você vai buscar o correspondente no ID da outra tabela. Então, como é que eu sei qual que é a montadora de um modelo? Pegando pela chave estrangeira. Quem é a montadora do Palio? Pela chave estrangeira montadora, é o código 2. Isso me leva, lá na tabela de montadoras, a achar o ID2, que é Fiat. Então, a chave estrangeira é sempre uma informação que você vai buscar lá no ID do outro lado para saber do que se trata. Exatamente. Você sempre vai buscar uma PK. Uma chave estrangeira tem um valor que você vai buscar lá numa chave primária correspondente para saber do que se trata do outro lado. Fechamos aqui o nosso projeto. 6 tabelas com 2, 4, 5 relacionamentos ligando essas tabelas. Eu não vou salvar isso não, tá gravado no vídeo. Tá no vídeo, né? Tá no vídeo, vai ficar gravado, vou adicionar lá. Alguma dúvida, gente, do que foi feito aqui? Vocês perceberam que a todo momento nós estamos buscando eficiência máxima no armazenamento de dados? A gente faz uma organização em tabelas para não ter informação repetida. Na hora de definir cada data type, a gente busca lá no software de banco de dados qual é o tipo que me oferece a capacidade adequada para guardar a informação usando a menor quantidade de bytes possível. Quando a gente... nós vamos criar nosso próprio banco, né, no final, aqui nesse... Hoje em dia vai ser abrir a função do banco já pronto. Até o final do semestre, nós estamos no final de março. Virada de abril para maio,
a gente vai fechar o ciclo. Eu comecei com vocês dando dados para vocês organizarem simplesmente em tabelinhas na planilha. Nós já demos um passo adiante. Agora vocês pegam um problema, transformam esse problema em tabelas e fazem o projeto no Workbench. Essa disciplina ainda, até o final do semestre, vocês vão estar pegando esse projeto pronto e criando o banco de dados num software de banco de dados do Data Center. Então, lá para a virada de abril para maio, eu vou dar um usuário e senha para cada um de vocês. Cada um de vocês vai ter um usuário e senha numa conta que eu tenho no Data Center. E você lá vai ter um software de banco de dados pronto, funcionando, e lá vocês vão criar esses bancos de dados. Certo? Mais alguma dúvida? E aí, banco de dados 2, semestre que vem, é o semestre inteirinho trabalhando com esses bancos de dados prontos para você aprender como é que guarda informação, como é que tira, como é que altera, como é que... Aí é manipular esse negócio que está pronto. Encerramos? Então, vou parar a gravação aqui e vou encerrar a gravação.